Quando nada funciona, quem paga é você. Quando é superfaturado, quem paga é você. Quando é mal dimensionado, quem paga é você. Quando sobra ou tá faltando, quando tudo dá errado, quem paga é você. Quem paga é você, quem paga é você, Brasil. O Brasil que a gente vai mostrar agora é o Brasil do atraso. Um país em que milhões de pessoas ainda não têm água tratada. Tem valas de esgoto na porta de casa. Uma vida indigna apesar dos impostos e das contas que chegam sem falta. Um estudo inédito fez o mapa do saneamento básico nas 100 maiores cidades brasileiras. A gente começa com um dos piores resultados. Jardim Gramacho, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Tive zika e chikungunya. Aí estou até com o braço ainda inchada. Tive dengue 2 vezes e agora eu tive chikungunya. 80% do pessoal que mora aqui já teve zika, chikungunya e dengue. A água não aparece nas torneiras durante semanas. O lugar aqui, né, que é esquecido pelo governo, esquecido por todo mundo. Entendeu? A água, a gente não tem água na encanação, quando vem água podre, fedendo. Débora enterrou o primeiro neto esta semana. Ele nasceu prematuro porque a filha dela, Letícia, teve dengue hemorrágica. Nem deu chance dela conhecer ele. Letícia ainda está na UTI em estado grave. O esgoto passa na porta de Dona Maria de Lourdes, a primeira da família a ter chikungunya. Eu fiquei, minha filha ficou, minha outra filha ficou, ele ficou. Eu peguei também, fiquei de cama, não conseguia nem andar. Aqui todo mundo sabe de onde vêm as doenças. Depois que fizeram a vala, tá enchendo as casas, é uma mosquitada danada. A vala já foi um rio. Hoje carrega esgoto de milhares de pessoas para a Baía de Guanabara, que fica aqui ao lado. As crianças se banham em lagoas de decantação de esgoto. O caminhão-pipa cobra R$40 por 1.000 litros. Água guardada, calor, esgoto. Um criadouro ideal de mosquitos. Muita gente não faz essa associação entre doenças transmitidas por inseto e saneamento básico. Aprendemos que o Aedes aegypti gosta de água limpa. Isso ainda é verdade? Água limpa para nós humanos é água potável. Para o mosquito não precisa ser potável. A água limpa é aquela água mesmo suja, que a sujeira vai para o fundo, mesmo que o detrito no fundo sejam fezes, para eles é limpa e para nós não. O Brasil, uma das maiores economias do mundo, ainda tem 34 milhões de pessoas sem água tratada. Tem rede de coleta só para metade do esgoto e não consegue tratar nem o que recolhe. Água boa para beber, esgoto coletado e tratado, é importante desde que o mundo é mundo. O Brasil não pode mais sequer discutir essa questão. É obrigatório, é um direito humano ter saneamento. Quando ele falta, com o seu dinheiro e com a sua saúde, quem paga é você. O Instituto Trata Brasil fez o ranking de saneamento das 100 maiores cidades do país e comprovou o que diz a Organização Mundial da Saúde. Cada real investido em saneamento economiza 4 em gastos na saúde. Os números mostram que o saneamento é precário em todo o país, mas a situação mais dramática está na região norte. Aqui foram identificadas 5 das piores cidades do ranking. Justamente na Amazônia, a região do planeta com a maior abundância de água limpa. Estamos no centro de Belém, a maior metrópole do norte. A cena é comum na região. O rio é esgoto, é lixeira. E Belém escapou por pouco de estar entre as 10 piores. É a 90ª colocada. Abaixo dela, 2 cidades do Rio de Janeiro. Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Pernambuco tem uma cada. E da região norte, Manaus, Macapá, Porto Velho, Santarém e Ananindeua. A pior do Brasil. 500 mil de habitantes na região metropolitana de Belém. Só 29 de cada 100 moradores têm água tratada. O resto é como no loteamento do Pôr do Sol, onde vidas novas e doenças velhas convivem diariamente. Esses riscos no pé infeccionado de Igor são feitos por um verme que anda por baixo da pele. É o bicho geográfico, transmitido pelas fezes de animais. Ele costuma andar de pé no chão por aí? Costuma, que ele criança, né? Aí ele se acostuma. Às vezes pisa no esgoto? No esgoto, na vala, porque aqui não tem saneamento básico, né?
Doença, não a saúde, é rotina aqui. Passei mal de manhã, né? Muita dor no meu estômago, muita diarreia. E o que você acha que provocou essa doença em você? O médico disse que foi a água daqui. Ele falou até que a nossa água é péssima. É que na casa da Eliette, assim como em todas as outras casas aqui do bairro, a água de beber sai de um poço, geralmente cavado no quintal. E como também não tem saneamento básico, a vala com esgoto passa aqui, ó, do lado do muro. Não tem como essa água não ficar contaminada. Agora, na estação das chuvas, a contaminação fica mais rápida, porque a inundação carrega o esgoto direto para os poços. No centro da cidade, o esgoto vai para a rede da água da chuva. Que diferença com a primeira do ranking, Franca, interior de São Paulo. Entre as 10 melhores cidades do país, uma fica no Nordeste, Vitória da Conquista, na Bahia. As outras estão em São Paulo, Minas e Paraná. O riacho no centro de Franca, correndo com água limpa, é a prova do que os números mostram. Todo mundo tem água tratada. Todo esgoto é coletado e tratado. Só se vê esgoto na estação, onde ele passa por várias fases de tratamento até chegar ao final. Água limpa que é devolvida para o rio. O segredo é planejar, investir permanentemente e ter uma gestão eficiente e eficaz. É pensar no cobertor antes do inverno chegar. Pensar no cobertor antes do inverno chegar, é isso. Um exemplo é a nova estação de tratamento, planejada há 15 anos, vai ficar pronta antes de a cidade começar a ter falta de água. A gente pode procurar nos bairros da periferia, mas não acha ninguém sem água e esgoto. Mas a conta também chega. É alta? É. Pago R$82 de água. 82 Esse mês veio 86. Pesa para pagar? Pesa. Pode vir mais de R$100, mas vale a pena, né? Porque é igual eu falo pro meu esposo. Sem a força, sem as outras coisas a gente bebe, mas sem a água não, né? Água e esgoto em Franca custam o dobro do que pagam os poucos que têm acesso ao serviço no Pará. A empresa estadual de saneamento diz que precisaria investir 7 bilhões de reais só na região metropolitana de Belém. Mas toda a arrecadação da companhia se reverte ao pagamento do seu custeio, praticamente folha de pagamento. Isso dificulta muito que a gente avance como gostaria, como precisa avançar nos índices de água e esgoto aqui na região metropolitana. Entre 2007 e 2015, os gastos com internações por doenças diarreicas, dengue e leptospirose em Ananindeua chegaram a quase 20 milhões de reais. 47 vezes mais do que Franca, que gastou só 418 mil reais com essas doenças. Em Ananindeua, não tivemos acesso aos serviços de saúde. No Hospital de Franca, na semana passada, não havia nenhuma criança internada com desidratação por diarreia. Hoje em dia, praticamente, a gente nem solicita mais exames de fezes, porque não cresce mais, assim, nem verme, nem parasita, porque realmente diminuiu muito a frequência. São Paulo, a cidade mais rica do estado mais rico do país. Mas o esgoto de 5 milhões e 500 mil moradores vai direto para os rios, calcula o Trata Brasil. Segundo a Sabesp, a empresa responsável pelo serviço, o número é menor. O esgoto de 3 milhões de pessoas não é tratado. E ainda há muitos bolsões esquecidos pela estrutura da cidade. Este lugar, que parece uma creche, trata as vítimas. A Maria Isabel era uma menina de mais ou menos 1 ano e 4 meses, bem magrinha, não andava ainda. Ficava só sentadinha assim, né, num canto, assim, se você colocasse ela ficava lá. Aí só queria colo e braço, era do braço sentada no sofá, só assim. Deixa eu ouvir. Ela ficava muito doente? Ficava. Diarreia, febre, cansado, com o nariz escorrendo. Maria Isabel tinha infecções recorrentes. Quando melhorava uma coisa, já era outra coisa. Tipo, se melhorasse da diarreia, já era um cansaço. A doença da menina era desnutrição. Dela e de todas as crianças tratadas aqui. Alimento é um remédio. Mas a causa não era a falta de comida, e sim o contato com o esgoto. Então a casa estava sempre úmida? Sempre dava água, sempre. Toda vez que chovia, sempre. E não tinha chão? Não.
A família foi transferida para um apartamento, até que a casa nova, ainda longe do ideal, mas bem mais alta, fique pronta. E com a casa nova as crianças vão ficar melhor. Se Deus quiser. Maria Isabel se recupera bem. Quem não tem tratamento tem retardo no crescimento e até o cérebro pode ter sequelas permanentes. O que é o cérebro? Proteína e outras estruturas que advêm do alimento. Se a pessoa se desnutre, logicamente vai ter problema de desenvolvimento do tecido cerebral e, logicamente, isso vai repercutir como retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Em 86, na primeira epidemia de dengue do país, o diretor do Instituto, Evandro Chagas, fez parte da equipe que recomendou a universalização do saneamento como a principal arma para a erradicação do Aedes aegypti. Acharam que era um absurdo gastar tudo isso nesse período. A gente estaria nessa situação com dengue, zika, chikungunya, perigo de febre amarela, se tivesse a universalização de água e esgoto? Certamente que não, e não precisa ser cientista para afirmar isso. Agora o mosquito transmite também dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Tem 65 vírus parecidos com dengue, zika e chikungunya. Se nós conseguimos vacina para essas 3 doenças, tem 65 outros que podem vir. Esperando na fila. Voltamos a Duque de Caxias. A poucos quilômetros do centro do Rio, 70 escolas precisam ser abastecidas por caminhão-pipa, porque a água encanada não chega. Os moradores, inclusive os nossos funcionários são moradores da comunidade, todos eles têm poço. Poço? Poço. Todos os dias nós temos no corredor da escola 4, 5 crianças passando mal. Mas a conta de água chega. E engraçado é que todas as contas vêm com aviso de débito e corte. Cortar o quê? Que eu não sei, né? Se há 9 anos nós não temos água na escola. A Companhia de Água e Esgoto do Rio, a SEDAI, diz que a conta é pelo serviço de caminhão-pipa. Que só é necessário porque as obras de 2 novas estações de tratamento de água foram abandonadas. Hoje nós temos aproximadamente 900 mil habitantes, mais de 50% da população não tem abastecimento de água em suas casas. 450 mil pessoas? 450 mil só em pessoas. Duque de Caxias? Só em Duque de Caxias. Para concluir as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, serão necessárias novas licitações. Na área de saneamento, o PAC passou longe das metas. Do primeiro PAC, nós temos 45% das obras que ainda não terminaram. Do segundo PAC, nós temos quase 30% de obras que ainda não começaram. O Tribunal de Contas da União identificou que a falta de projetos ou projetos mal feitos é uma das principais causas dos atrasos, mas não a única. Falta planejamento, faltam recursos, falta gestão. Outro exemplo em Duque de Caxias, agora uma estação de esgoto. Essa estação ficou pronta em setembro do ano passado, mas não entrou em operação por falta de energia. É que ela fica bem no limite das áreas de concessão de 2 distribuidoras de energia e ficou um jogo de empurra entre elas. Só que agora, mesmo resolvido esse impasse, ela não pode mais operar, simplesmente porque todas as bombas que já estavam instaladas aqui desapareceram. Virou caso de polícia. Somando municípios, estados e União, o Brasil investe anualmente menos da metade do que precisa. Garantir a qualidade da água é necessária para que o país se desenvolva e tenha uma população saudável, apta ao crescimento econômico, apta ao trabalho, apta à geração de renda. O Ministério das Cidades, que é o responsável pelo saneamento no governo federal, não quis dar entrevista. Informou por nota que este ano vai investir 1,230 bilhão de reais, 158% a mais do que no ano passado. Disse também que nos últimos 10 anos investiu 20 bilhões de reais em 1.200 obras de saneamento. Só que o Banco Mundial calcula que para universalizar o atendimento no Brasil são necessários investimentos de 300 bilhões de reais. Avançamos devagar demais. Em 5 anos, a melhora no tratamento de água ficou abaixo de 1%. Na coleta de esgoto, pouco mais de 2%. E de cada 100 litros de água tratada, 37 se perdem na rede. O Banco Mundial lembra que o Brasil é o 102º no ranking de saneamento. Desse jeito, quanto tempo o Brasil vai levar para ter água e esgoto tratado para todo mundo?
A universalização da água tratada por volta de 2040 e do esgoto por volta de 2060. Uma conta medida em doenças e atraso que estamos deixando para muitas gerações de brasileiros.